but this is Ramon. He's supposed to have an amazing V-taper, V dramático. And he turned pro at the first Olympia. And you can see his V-taper here, Chris. And he has huge arms, huge forearms. It's not a good picture. But what do you think of this guy? I mean, like you said, he's definitely got the V-taper. He's got that tiny little waist and big arms. And arms, biceps especially, are something I struggle with. So it's something he could maybe have an edge on me. But I do like his overall shape with his tiny little waist up into big lats and a big chest. E o Chris falou do Ramon, falou, olha, esse cara definitivamente tem uma cintura pequena, né? Você vê que ele tem o V, e o Chris mencionou, falou, olha, o braço dele e o antebraço dele é gigante, algo que eu tenho uma fraqueza, meus braços não são tão fortes. Então esse cara teria uma vantagem contra mim se fosse os braços. Ok, Júlio, ele fez uma descrição de alguns atletas aí. Qual a sua próxima pergunta para o Chris Bumstead? Eu queria saber o que ele fez para melhorar o ponto fraco dele, que são os braços, que melhoraram bastante. Julio is asking you, your arms also improved tremendously. Can you give us specific exercises? What did you do to get the arms to become so much bigger? Personally, I have really high insertion point on my biceps, so the muscle is very short. So I started to do a lot of exercise that involved stretching my bicep a lot. So anything with like a controlled preacher curl or seated on an incline where it allowed me to stretch my bicep a lot and then contract up top. I did a lot of those and it seemed to pay off over the year. Júlio, o que ele falou é o seguinte, o bíceps dele é muito curto. E ele tem escolhido exercícios onde alongam o bíceps dele, entendeu? Que o bíceps dele é geneticamente curto, mas ele tem escolhido exercícios específicos para alongar o bíceps dele. Tamer, sua próxima pergunta para o Chris Bumstead. Hey, Chris. So, during like your years competing as a bodybuilder, like what is the difference right now that you feel that's the main difference between competing as a bodybuilding and competing as a classic physique? Or is no difference at all? You feel like it's basically the same thing in both categories? Do you want to translate that first or me answer? No, pode ir. I translate everything afterwards. Okay. I mean, in terms of the difference between classic and bodybuilding, I think the main difference has honestly just been how I pose. I've started to hit my vacuum pose a lot more, which I thought was more classic, and I changed my posing to not just try and look big, but to try and look aesthetic. And other than that, I think it's something you shouldn't overthink. Bodybuilders train to put on muscle. Classic physique guys should train to put on muscle. And I train just like my coach does, who's an open pro. And the only difference really is that I eat less in my off season because I'm not trying to grow. And we train just as hard. But the main difference, I would say, is posing. O Tamer perguntou qual que é a diferença principal entre fisiculturismo, você se tornou profissional como fisiculturista, e classic physique. Falou, olha, basicamente são as poses, né? Eu quero parecer estético nas poses. E outra coisa, eu treino tão pesado como um cara de classic physique, eu só não como a quantidade que eles comem. Renato, sua próxima pergunta para o Chris Bumstead. Eu queria perguntar para ele, uma pergunta rápida, mas são 4 perguntas em uma. Peso de palco, peso em off-season, quantas semanas ele faz de pré-contest e se ele tem treinamento de vácuo como rotina diária para ele. Okay, Chris, it's four questions in one. First, he asked, what is your weight on stage? My weight on stage fluctuated. I weighed in at around 230, and then by the time I was on stage, I was like 234. 234 libras no palco. What is your weight off stage, off season? I get up to 260 pounds. Ele chega a 260 libras no off season. E Renato, qual foi a terceira pergunta? Quantas semanas de pré-contest e se ele introduz rotina de vácuo na sua rotina diária ou só em fase de preparação? Your prep, Chris, is it 12 weeks, 16 weeks? What is your prep? It changes every year, but this year was 15 weeks.
e muda todos os anos, mas esse ano foi 15 semanas. And Chris, do you do any training for your vacuum pose? Any specific training to hit that vacuum pose? I don't do anything different than you would expect. I just practice my posing, and by practicing my posing, I just hold it as long as I can in the vacuum pose. Ele não faz nada. Quer traduzir isso, Tamer? Não, eu traduzo uma outra coisa, pode traduzir. Ele não faz nada específico, ele só faz a pose dele de vácuo, e ele tenta segurar a pose dele de vácuo o mais rápido, o mais longo, quanto mais tempo possível. Então, eu só quero falar uma coisa que eu acho que é importante para o público brasileiro ter uma ideia. Então, o Chris tem 1,85 m, né? Ele pesa, quando ele compete, exatamente 93 quilos. E 93 quilos, que é mais ou menos 225 pounds, né? Não, na verdade é mais que isso, 100 quilos, 225... 105. 105 quilos. 105 quilos, e a off-season dele, ele fica 117 quilos. Próxima pergunta, Tamer. Chris, it's a lot of great, classic physique guys, of course. Like now you have a huge target on your back. And Brazil people are very fanatic about particularly classic physique. So what are you doing to improve? So guys not like Júlio Balestrin, so other Brazilian guys, they're looking at you today and they're putting your picture on the refrigerator and they're saying, I'm going to be this guy. I mean, I'm doing the exact same thing. I'm putting my own picture on the refrigerator and saying, I'm going to beat that guy too. That's exactly what I did. I like that. I thought I was going to be better, and I'm going to beat myself right now. So Julio has your picture on his refrigerator and you have your picture on your refrigerator. That looks perfect. Eu vou deixar ele no He's focused on me and I'm focused on me. There we go. Eu queria... O Tamer falou o que você está fazendo para melhorar? Tem caras como Júlio Balestrin, outros caras que estão colocando sua foto na geladeira porque eles querem acabar com você o ano que vem. E o Chris Bumstead falou, olha, eu também tenho a minha própria foto na geladeira e eu também quero acabar com o cara que ganhou o ano passado. Renato Cariani, sua próxima pergunta para Chris The Machine Bumstead. Agora é a hora do Julião perguntar. Júlio. Na verdade, eu queria saber um pouco mais sobre treinamento. Todos nós sabemos que o Chris, assim como a maioria dos atletas, prioriza sempre por cargas, por isso é necessário trabalhar com muito peso. Mas eu queria saber se o Chris utiliza técnicas como drop set, super séries, algum tipo de técnica além de carregar carga. So, Chris, Julia wants to know more specifically about your training. What kind of training you use? You use supersets? Do you use intense training? He wants you to get a little bit more in detail of your training regimen for the Brazilian. So maybe if it's very long, please divide it in a couple parts so I can translate that accurately. All right, I'll try and keep it to the basics. Okay. Essentially, what I've changed in what I think made the most progress in me is I stopped doing as many sets. I cut down the amount of sets I do from 4 to 2. And on those 2 sets, I make sure I'm training much more intense. So I do add in things like drop sets or supersets like that. And I've also started training with a training partner who allows me to push myself past failure much more than I can do by myself. So normally if I would fail at 10 reps, I'll have my training partner push me all the way to 15. And I think those little intensifiers that push yourself past failure, whether drop sets or with a partner, really allow yourself to push your physique to the next level. So, existem duas técnicas de treino realmente que a gente reconhece. Uma que é de treinamento intensivo, mais conhecida como Dorian Yates fazia, outra de high volume, que a lot dos bodybuilders estão fazendo agora. Ele fala que ele faz uma combinação das duas técnicas. Ele usa mais ou menos 10 repetições, mas uma das coisas que ele percebeu que fazendo menos, ele está crescendo mais. Então, ele está treinando um pouco menos, mas com mais intensidade, um pouquinho mais de peso, mas continuando com 10 repetições. Ele recentemente... Intervalo.
É, 10 intervalos. Obrigado. Não, intervalos durante a série dele, o quanto ele usa de intervalo? Resting time, você está falando de descanso entre as séries. Between your sets, how long did you rest? It varies depending on how heavy of the weight I'm doing. Like if I'm doing something like squats with really heavy weights, I'll rest 4 to 5 minutes even. But if it's something lighter, like bicep curls or something, I'll still do like 1.5 to 2 minutes. I like to get good rest so I can make sure I kill the set. Ele gosta de descansar adequadamente antes de fazer uma série. Eu acho que isso é bem comum aqui. Eu acho que antigamente os atletas descansavam um pouco menos entre repetições. Parece que agora a maioria dos atletas de elite no mundo estão aumentando o número de descanso para poder fazer a série um pouco mais pesada. Então, geralmente, para o bíceps, o músculo pequeno, ele está descansando somente 1,5 minuto a 2 minutos, mas com pernas e costas, ele está descansando até 4 minutos para poder fazer o peso próprio que ele quer fazer o máximo possível. Chris, I'm gonna tell you this. You have enemies in Brazil that want your title. Julio Balestrin wants your title. He's a bodybuilder. He's coming down and he wants your title. He says, Chris is smashing the little guys. It's time for him to deal with the tall guy. Zancanelli already sent me a text message saying, did this guy call me small? I'm going to the gym right now. Ramon said, if he liked my pictures, if he liked my arms on that picture, show him another picture and tell this guy that I'm coming to take his title. These are your Brazilian enemies. Who is your American enemy? Is Brian Ansley still your main enemy, or is Terrence Ruffin your enemy? Is Regan Grimes, the Canadian that might come down, your enemy? Who's now in the radar for Chris Bumstead? Let me translate that really quick before, so it gives you a little time to think. So, ele acabou de falar, o Terek, que ele tem muitos inimigos no Brasil, lógico, de uma maneira carinhosa. Não, carinhosa não, porrada. Falou que o Júlio Balestrin tá vindo para tirar o título dele, o Ramon. Tem muitos brasileiros que realmente estão com a intenção de lutar por esse título, eles acreditam que eles podem. Mas quem que nos Estados Unidos ele acredita que é o inimigo maior dele? O Brion? Quem que é a pessoa que realmente ele acha que tá colocando o alvo nas costas dele, que ele tá com mais cuidado? Chris? I mean, I kind of answered this before by saying that I only have my own picture on my fridge right now, and I don't have any enemies. I don't have any people I see as rivals at the very moment. In the past, it was always I was coming for Brian. I was trying to beat him. And then in the last year, I decided I'm not focusing on anyone else. I'm not going to compare myself to anybody else. I'm just going to come in at my very best. And the results that I saw from that and the mental peace I had from that and the drive I found from that was greater than anything I'd had before. So I'm sticking with that drive. And as long as I can beat myself last year, I don't think anyone can beat me. Chris Bumstead falou, olha, durante os anos eu sempre tive o Brian Ansley na minha cabeça. Mas no último ano eu decidi esquecer ele e só colocar eu mesmo como meu próprio inimigo. Isso funcionou de uma maneira perfeita. Eu vou utilizar essa técnica de novo, só vou focalizar no na minha própria atuação do ano passado para melhorar. E eu acredito que se eu fizer isso, eu vou conquistar o título de novo. Renato Cariani, sua próxima pergunta. Gostaria de saber se o Chris pensa neste ano em vir aqui visitar nós brasileiros e se ele pretende continuar apenas competindo uma vez por ano no Mr. Olímpia ou podemos vê-lo em outro show, como por exemplo o Arnold Sports de Ohio. So, Chris, Renato just asked you if you are planning possibly to coming to Brazil this year and check your many Brazilian fans that you have. You know, like I said, Brazil is a country of over 200 million people, second largest country in terms of fitness in the world. So we're really excited to see you there. Let me make this clear. We're going to invite you to Brazil. Hopefully you can come here in August for the Expo Super Show.
And then you can Courtney's not going to let him go by himself. Telling you that right now. No, I can call Courtney King's cool. I'm going to talk to her. Yeah, we'll bring her with him, no problem. So, and if you're only thinking about competing on the Olympia, you don't want to like do any other shows, you feel that it's the best for you. Yeah, so like you said, this is my first invite I've ever had down to Brazil, so I would love to be able to fulfill that. If travel is allowed and everything's good by then absolutely excited to come down to Brazil. I'm sending you the contract after this for you to sign. You're coming to Brazil in August. Falou, ele tá assinando o contrato agora, ele tá vindo em agosto, ele e o Balestrin vão estar no palco no Expo Super Show. Balestrin tá começando a dieta agora. Já tô um mês já. Oh, here you go. So, okay, I'm telling all the Brazilian fans, you are coming in August. I'm locked in now, no other choice. Right. But yeah, for your other question, if I'm going to compete in any other show, right now I have no other views on any other show. My only goal for the past few years has to be Mr. Olympia, and that's my only goal next year. And for me to look my best for myself and for the fans who want to see me at my best, that's what I know I got to do. Ele falou que ele não tem planos de fazer qualquer outro evento, que ele só quer fazer realmente o Mr. Olympia, porque ele quer se preparar com o máximo condicionamento, máxima quantidade de densidade muscular, e ele acha que fazendo um outro evento pode criar um pouco de problemas na preparação dele, então o foco total dele é o Olympia, ele não tem planos de fazer qualquer outro show, mas isso não significa que Júlio Balestrin e ele vão estar no palco em agosto fazendo um guest posing. E aí talvez seja uma prévia do Olympia em 2021. Perfeito, perfeito. Júlio, qual que é a sua pergunta para o Chris Bumstead? Olha, pergunta para ele agora um pouco relacionada à dieta. Ele costuma fracionar muito as refeições dele, levando em consideração preservar a cintura, ou ele é um cara que precisa comer muito para poder ganhar peso? Músculo, no caso. Chris, he is asking you about your nutrition. How many meals a day? And are you conscious about the quantity of food that you eat to prevent your waist to get bigger, or you do need to eat quite a lot to gain muscle? I definitely need to eat a lot to muscle, but that's relative to everyone. I don't eat too much food so that my waist is going to blow up or I'm getting too high body fat. But in the most food I eat in a year, I'll get up to 6 meals at around 5,000 calories. And that's usually the most I get. And I'm only eating that for maybe 5 or 6 weeks. And I make sure my body fat doesn't get too high. And I like to keep it kind of a lower body fat just so I can make sure my waist stays tight all year. Ele come 6 vezes por dia, 5.000 calorias por dia. Ele não come coisas que deixam a porcentagem dele de gordura muito alta. Ele gosta sempre de ficar naquela marca, mas ele fala, olha, eu tenho que comer bastante, eu fraciono entre 6 refeições. Tamer Elguinde, sua próxima pergunta para o Chris Bumstead. Chris, of course, and like you follow like the sport and other, not outside of just classic physique. So what are, in your opinion, historically, in order, the 5 top bodybuilders of all time? Oh, man, this is hard without thinking. You give him some time to translate that. I'll translate it. So, eu acabei de perguntar para o Chris, que lógico, apesar dele ser classic physique, ele ama o bodybuilding, ele pegou o cartão profissional dele como bodybuilding, então eu tô deixando um tempo para ele poder pensar quem que são os 5 melhores bodybuilders de todos os tempos, na opinião de Chris Bumstead. Number 5. I'll start with number 1 because that's easy. All right, number 1. I put number 1, probably Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. Number 2, Arnold Schwarzenegger. Number 3, Phil Heath. Number 4, Dorian Yates. Number 5, Lee Haney. Very good, very good. He did the right answer. Vocês conseguiram entender as respostas dele, né? The names and everything. Renato Cariani, sua última pergunta para o Chris Bumstead. Você agora é profissional.
vai desafiar ele também, Renato? Você que está conquistando tudo agora no mundo, vai chamar ele para porrada ou vai arregar para ele? Não, mas eu sou aquele azarão que vai correndo por fora quietinho ali, ó. Bom, até para tirar a dúvida de toda essa galera, uma coisa legal, Tarek, rapidinho aqui. Você não tem noção da quantidade de mensagens que nós recebemos de todos querendo acompanhar essa live. Ou seja, isso demonstra o quanto essa galera maravilhosa que está conosco, que está engajada no esporte, torcendo pelos nossos atletas, torcendo pelos grandes heróis, admirando o trabalho dos Mr. Olímpia, como o próprio Chris vem fazendo. Então, para satisfazer um pouco também até a curiosidade da galera, a galera tem uma curiosidade muito grande em entender o que um Mr. Olímpia faz para chegar no topo, como ele chega. Então, para satisfazer a curiosidade da galera, qual é a divisão de treinos do Chris? Por exemplo, durante a semana, como ele divide? Ele faz peito com bíceps, peito com tríceps? Quantas vezes por semana ele descansa? Ou se ele treina a semana toda? Ele faz cardio durante o seu período de off-season, ou até mesmo esse período que ele está de férias? Ou ele só faz cardio no período de pré-contest? Eu queria que ele falasse um pouco sobre a rotina de treino dele, para a galera entender. Chris, he's asking you. There's over 13,000 people watching this live. They want to know what it takes to be Mr. Olympia, to be the best in the world. Do you do cardio off season? How much cardio do you do when you are in a contest prep? What is your workout combination? Do you do chest and biceps on Monday? Do you do legs on Tuesday? Can you just quickly run your schedule off season and on season? Or is that a secret? That's not a secret. I'll share anything I have. I have no secrets. Off season, I do 30 minutes of cardio every day, and I train 6 out of every 8 days. So it's not. So hold on. Let me just translate that real quick. Off season, he does. Ele faz 30 minutos de cardio quando ele não está em contest, preparando para uma competição, 30 minutos, e ele treina 6 dias. E durante 8 dias, ele faz um treinamento em 6 dias. Então, tem 8 dias, ele treina 6, e aí ele descansa 2. Sorry, Chris, go ahead. It's all good. This might be hard to explain in this quickly, but my training split, I do chest with a little bit of triceps, back with a little bit of biceps, then I do hamstrings, and then I have a arm day, and a quad day, and a shoulder and arm day. So, ele faz peito com um pouquinho de tríceps. Aí ele faz costas com um pouquinho de bíceps. Aí ele faz um dia de quadríceps. Aí ele faz um dia de femoral. E aí ele faz um dia de braços. Entendeu? And when do you do shoulders? Shoulders is at the end with a little arms at the end of shoulder day as well. Então, no dia que ele faz os braços, ele faz um pouco de ombro. Então, deixa eu só tentar repetir aqui. Ele faz um treinamento de peito com um pouquinho de tríceps. Aí, no dia seguinte, ele vai e faz costas com um pouquinho de bíceps. Aí, ele separa as pernas. Faz um dia femoral. No dia seguinte, ele faz quadríceps. Aí, ele faz um dia inteiro com braços, bíceps, tríceps, e aí ele adiciona o ombro. Ou seja, né, nós conseguimos perceber na divisão de treinos dele como ele dá ênfase nos braços, que são seus pontos fracos. Ele acaba dando mais estímulos nos braços, como, por exemplo, nos ombros, que é um ponto muito forte dele. E aí ele consegue trazer um equilíbrio melhor entre os ombros e os braços. Foi uma estratégia muito inteligente aí da parte dele. A pior coisa, Renato, que pode acontecer para os fãs que estão acompanhando isso daqui, você e o Júlio, a gente sabe isso muito bem, é copiar exatamente o que o Chris Bumstead está fazendo. Por quê? Não porque o treinamento dele está errado, mas cada atleta tem algumas partes musculares que são melhores e outras piores. Exatamente como você fez na sua análise agora, por causa que os braços ele precisavam de ajuda, ele está treinando um pouco mais de braço. Agora, pode ter um atleta que
já tem o braço bem desenvolvido, então se ele fizer isso, vai criar um desbalance no corpo dele, na proporção, na simetria dele. Então, realmente, o esporte é uma parte de ciência e arte junto. Júlio Balestrin, sua última pergunta para o Chris Bumstead. A minha pergunta é um pouco voltada para a preparação dele novamente. Eu queria saber do Chris, porque aqui no Brasil existe uma cultura do uso de drogas excessivas. E nós sabemos que o Chris já deu algumas entrevistas alegando que ele usa quantidades muito pequenas de recursos ergogênicos. Eu queria que você deixasse claro para ele que o que nós estamos falando gira em torno de 3, 5 gramas por semana aqui no Brasil. Isso é muito comum em atletas amadores. Eu queria que o Chris, com toda a experiência dele, deixasse um recado para essas pessoas que estão endeusando essa substância, achando que elas são a solução da vida deles. Chris, his question was, unfortunately, in bodybuilding right now, in social media, especially in Brazil, a lot of the Brazilian kids are thinking that to become a bodybuilder, you need to rely on, extra factors with drugs and all those things. And he's saying that, you're one of the guys that you rely a lot more on nutrition, you rely a lot more on your training, you rely a lot more on your determination to win, and that the drugs have really nothing to do with it, that it's not really a main focus or why an athlete becomes at the top of the level. Just talk a little bit about this so that the young kids can understand what it is to be a Mr. Olympia. I mean, yeah, that's a really good point, because my physique has changed a lot over the years, and what I've done is reduced the amount of extra supplements and drugs and whatnot. Like GoMeat, I've taken less this year than I ever have in my life, and that's because I was able to take a year and really focus on putting my full effort into my nutrition and my training, and my mind was in the right spot. And every single year I told myself, no matter how lean I was, I can be leaner and I can diet harder. No matter how hard I think I train one workout, I tell myself I can train harder the next workout. And with that kind of mindset, it kind of humbles yourself that you're never going to reach the top of the amount of effort you can put in. So you don't need to reach into things like drugs or something that might hurt your health, because there's no limit to the amount of work that you can put in yourself. O Chris falou que, na verdade, esse ano ele usou menos droga do que qualquer ano na vida inteira dele. E que essa pergunta que o Júlio fez é muito, muito importante, que a maioria dos bodybuilders e atletas do mundo acham que a coisa mais importante para você se tornar um grande atleta é, lógico, os hormônios. Isso é um erro muito grande. Que, primeiro, o fator mais importante para você se tornar um grande atleta, indiscutivelmente, é genético. Segundo, é o treino. Terceiro, é a nutrição. E o quarto é os suplementos que a gente vai tomar. E eu mesmo, como profissional, posso falar isso para você, Júlio. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos e eu comecei a treinar com o Ronnie Rambert, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu, no começo, estava muito focalizado nas drogas. Eu queria fazer perguntas. Ronnie, o que é isso? E ele só falava para mim do treino, da nutrição. E eu estava até achando que ele estava escondendo alguma coisa de mim. E aí eu percebi que não é verdade, não estava escondendo nada, é que a diferença, aqui nos Estados Unidos, o foco do atleta é 90% no treino e na nutrição. Se você está tomando 3 gramas, você nunca vai se tornar profissional. O Mike Matarazzo, uma vez no Olímpia, falou uma sentença muito importante. Falou, olha, muita gente está assistindo o Olímpia, está tomando mais droga do que os caras estão competindo no Olímpia. Então, isso, se você está precisando tomar drogas em exagero, você não tem a genética necessária para ser um profissional. E às vezes eles compensam, né? O cara não tá treinando muito, não tá comendo bem, não tá fazendo nada, quer tomar drogas, quer inventar coisas, entendeu? Quando na verdade fisiculturismo, né? O Dave Palumbo falou, a coisa mais anabólica da sua vida é a nutrição, é o seu treinamento, a sua determinação. Chris, just so we can finish, this is really great. There's a lot of young Brazilian athletes, that dream in competing at the Mr. Olympia, and they can only dream one day in becoming a Mr. Olympia classic physique.
for that matter, right now, you might be the most popular bodybuilder in the world. People love the mustache, bigode. People love the look. They love everything about Chris Bumstead. What is your message to the young Brazilian fans that are 18, 19, they're hitting the gym right now? They want to be the next Chris Bumstead. I mean, first part, it's never to keep that dream on your fridge at all times. But so that end goal is there, whether it's my picture that's going to be on your fridge or not, but make sure that you have your small goals in between that, because not everyone's going to be Mr. Olympia, of course. You need to be a little realistic, but that's no reason to ever give up on a dream. I didn't come into this thinking I was going to be Mr. Olympia. I started one small step at a time. I wanted to come in my first show, and then I wanted to win a national show, and then I wanted to turn pro, and then I thought maybe I compete as a pro, and it was these small steps that I continued to take, and there was no lack of effort into all of them. I knew what each step took, and I knew each step was going to take more and more work, and I kept following it. So my advice to them is to have that end goal, never lose sight of that, but make sure you have smaller goals along the way to keep you motivated, and make sure that at each time you get to a new goal, you understand you're going to have to work twice as hard, even if you thought you were working hard last time. O Chris falou, nunca desista dos seus sonhos. Eu não acreditava que eu ia me tornar Mr. Olímpia no início, mas eu sabia que talvez eu poderia fazer um evento. E eu me preparei para aquele evento. Aí, quando eu fiz o meu primeiro evento, eu tive um outro objetivo pequeno. E aí eu tive um outro objetivo pequeno. Quando eu me tornei profissional, eu falei, agora talvez eu compita. Mas nunca desista do seu sonho. Tenha sonhos pequenos, objetivos pequenos, e tenha o seu sonho maior, e cada dia tente chegar no seu sonho maior. Ele falou, olha, coloca minha foto na geladeira, coloca a sua própria foto na geladeira, coloca a foto do seu ídolo na geladeira, olha para aquela foto todos os dias e fala, eu vou ser melhor do que esse cara. Tamer, quer encerrar aí a live? Yeah, my last message to Chris is, Chris, thanks for being a phenomenal representative from the sport. I think, being a great athlete, and a lot of people don't understand that, it's not only having a great body. You have a great body. But people are not going to remember you because of your body. People are going to remember you because of the man that you are. And so far, me as the, producer of the Olympia, as an Olympia judge and promote the most shows around the world, I am so honored and happy to have athletes with your level of professionalism. And I'm glad to have you here on our show today. Tamer Albindi, producer of Mr. Olympia. Thank you. Muito obrigado. Renato Cariani, IFBB Pro. Júlio Balestrin, IFBB Pro. Meu nome é Terek Alguinde com a Muscle Contest International. Vai. Deixa eu só falar isso para traduzir o que eu falei. Eu falei que existem muitos atletas com físico fenomenal. A gente sabe disso, mas o que faz a diferença no atleta não é só o físico do atleta. É o coração do atleta, a alma do atleta. O atleta nunca vai ser lembrado por ter o melhor corpo do mundo, mas por ter o melhor coração do mundo. E o Chris mostrou muito profissionalismo, é um cara gentil, profissional, e é isso que é importante. Eu falo a mesma coisa, o Renato, o Júlio, são grandes representantes do nosso esporte no mundo inteiro, e eu tenho uma honra de ter eles e o Chris representando o esporte no mundo inteiro. Parabéns, e a gente se vê no próximo evento junto com vocês. Okay, Tamer Alguindi, Renato Cariani, Júlio Balestrin, and the two-time Mr. Olympia, Chris the Mustache Machine Bumstead. Thank you so much, guys. Bye-bye. Thank you.